Boa noite, as pessoas vão entrar ainda. Eu vou convidar aqui umas pessoas, quem estiver entrando aí. Hoje vai ser tema excelente e eu converso com vocês aí daqui a pouco. Convidando aqui meus amigos para participarem. Tem muita coisa boa aí. Deixa eu chamar umas pessoas. Nem sei se tem alguém aí já entrando. Pronto, boa noite, Arthur. Arthur, pense numa pessoa que não falha. Roseilde, Natália Gomes, não saia daí, porque essa live hoje tem um conteúdo muito bom. Boa noite, Arthur. Esse conteúdo de hoje foi preparado com muito carinho e muita atenção, porque é um conteúdo que diz respeito a nós todos, sobretudo em tempos de pandemia, não é? O que fez a pandemia conosco? A pandemia mexeu com o nosso emocional. Então, para quem não me conhece, eu sou Gorete Lima, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com a EFT, que é a técnica de libertação emocional, com a constelação familiar sistêmica e com a hipnose. E eu resolvi fazer hoje uma distinção entre os sintomas da ansiedade e da depressão. Por quê? Porque normalmente eles se confundem bastante. Como psicóloga, eu às vezes tenho muita dificuldade aí, Josilene, tenho dificuldade de distinguir se o meu paciente está com sintomas de ansiedade ou se são sintomas depressivos. Vocês vão entender por que existe uma confusão entre os sintomas da ansiedade e os sintomas depressivos. Então, esse diagnóstico, ele é bem complexo, vocês vão saber aqui ao longo da live. Daniela Araújo, que coisa boa aí. Quando a gente lê a palavra ansiedade, isso nos lembra o quê? Antecipação de um evento, aflição, sentimento de ameaça, Jane, ameaça, angústia. O ansioso, ele não consegue manter-se no estado de presença, não é? O ansioso, ele antecipa os fatos. Caiu um quadrinho. Ele antecipa as situações futuras sempre de forma pessimista. Flávia aí chegando. Então, o ansioso não é ansiedade normal. Eu acho que eu já falei aqui muitas vezes para vocês. Que bom. Se você vai prestar um concurso, se você vai se casar, se você vai se formar amanhã, se você vai tirar a sua habilitação, é muito natural que você sinta ansiedade, que o seu sono fique um pouco perturbado, que você fique nervoso, é natural. Mas eu estou falando da ansiedade persistente. Você vive num eterno antecipar de fatos futuros de forma negativa, pessimista, seja isso real ou imaginário. Exemplo, você vai dar amanhã uma palestra e você entra em milhares de cenas pessimistas, já achando que vai fracassar, que vai ter um branco, que as pessoas vão te julgar, que todo mundo vai olhar para você. Então você se
se antecipa de forma aflitiva e pessimista aos fatos. Então, a ansiedade, ela tem muito a ver com a antecipação, aflição, angústia, ameaça. Você se sente ameaçado. Você parece que tem... as pessoas ficam falando assim: eu tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Então você acorda, seu coração acelera e você fica a esperar um fato ruim acontecer. Graças a Deus, nem sempre acontece. Então o ansioso, ele perde o estado de presença, porque ele está no futuro. E ele está no futuro de forma pessimista, de forma negativa. Esse é o ansioso. E o depressivo? Aí vamos focar, se o A ansioso é o A, aflição, antecipação, angústia, aflição, o depressivo é o D, é o desânimo, é a desesperança, é o desespero, é a dopamina a menos, é uma tristeza persistente. E aí, Daiane, pois é, o depressivo, ele vai tender à prostração, tá certo? Quem é que faz o diagnóstico para saber se a pessoa tem depressão ou ansiedade? Normalmente, o psiquiatra ou mesmo o psicólogo vão observar os sintomas para ver se a pessoa é uma pessoa depressiva, se ela é ansiosa ou se ela tem um transtorno misto. Isso é possível? É, sim. Uma pessoa pode ter, ao mesmo tempo, uma depressão acompanhada de uma ansiedade, né? Ou de uma das extensões da ansiedade, que eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Eu selecionei aqui alguns sintomas em comum entre o ansioso e o depressivo. Número 1. E aí, Maria José, a dificuldade de concentração. Por que isso acontece no ansioso? Por quê? Porque ele começa várias tarefas. E ele não dá conta de nenhuma. Ele fica tão preocupado em fazer aquilo com perfeição. Ou então ele duvida tanto de que é capaz de terminar aquela tarefa, que ele abre ao mesmo tempo várias tarefas. E ele se atrapalha e ele não consegue se concentrar. Se ele está numa faculdade ou num colégio estudando, ele está com tantos pensamentos na cabeça, tanta apreensão, tanta antecipação, que ele não consegue focar ali no aprendizado. Então, quando uma pessoa me diz dificuldade de concentração, eu sei que é ansioso, mas o depressivo, por sentir-se num vazio tão profundo, ele também não tem energia suficiente para se concentrar. Professor Coriolano, Alice, boa noite para vocês. Então, o ansioso não se concentra porque ele está com tanto pensamento apreensivo sobre o futuro, ele não está no estado de presença, ele perde o foco. O depressivo perde o foco porque ele caiu num vazio. E aí ele não tem mais horizonte para ele olhar. Então ele também perdeu o foco. Dificuldade de concentração tem na ansiedade e tem na depressão. Alteração do peso. O ansioso, ele recebe sinais de saciedade do hipotálamo. Então, muitas vezes, ele esquece de comer. E aí, ele vai passando os dias e ele fica magro, ele perde peso porque ele recebe esses sinais do hipotálamo e ele não come. Ansiedade, isso aí. E tem também o ansioso que come as emoções. Depois eu vou responder, viu, professor Coriolano?
Então, o ansioso que come demais e fica obeso, ele está comendo emoções. Ele está sentindo tristeza, angústia, e ele vai compensar no alimento. Então, ele vai entrar no transtorno da compulsão alimentar. O ansioso pode não comer porque recebe sinais de saciedade, ou ele, por conta do hormônio do estresse, ou ele pode comer demais, porque ele está tão agitado que ele come demais, tá certo? Esgotamento mental é decorrente da síndrome do pensamento acelerado também. Eu vou falar sobre isso também, tá certo? Por que é que o depressivo tem problemas também com o peso? Porque os baixos níveis de serotonina que acontece tanto no ansioso como no depressivo. Gente, o neurotransmissor serotonina é a informação do cérebro para o nosso corpo que afeta nosso sono, nosso apetite, nosso bem-estar. Então, o ansioso e o depressivo, eles têm baixa de serotonina. Então, o depressivo pode também não se alimentar, esquecer que ele está no vazio, ou então também comer de forma compulsiva. Então, ambos têm problemas de concentração e do peso. Aí o paciente diz que tem esses dois sintomas e diz também que tem fadiga e cansaço. Como é que eu vou dizer? Fadiga e cansaço, até para vestir uma blusa, até para ir pegar a xícara na mesa. O ansioso tem essa fadiga, por quê? Porque se você viver no estado de apreensão, você vai gastar sua energia, tanto que você vai se cansar. É um esgotamento físico, que aí Lucivandro falou, que vai para o mental. São tantos pensamentos rodando na sua cabeça, eu gosto de falar, os pensamentos sem ponto, parece que não tem ponto final. Tanto pensamento que você se esgota fisicamente. Então, o ansioso, ele tem aquela, entre aspas, preguiça. Ele não consegue realizar nada. Ele planeja um universo de coisas e o corpo dele se esgota. O depressivo carrega o peso de uma vida vazia, pessimista, sem sentido. E ele também se cansa. Ele é incapaz de mover um prato sem se cansar. Observe. Dificuldade de concentração, alteração de peso, fadiga e cansaço. 3 sintomas que tem no depressivo e tem no ansioso. Insônia. Quem é que não dorme? O ansioso ou o depressivo? Nem dorme o ansioso, nem dorme o depressivo. Por quê? Porque o ansioso, ele está tão apreensivo, ele vai deitar, ele passa o filme do dia inteiro. Ele vai ficar, não realizei isso, não fiz aquilo, não completei aquilo. Aí vai para o amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, vou comprar aquilo, vou pagar aquilo. Ele não consegue dormir pelo estado de apreensão. O ansioso não relaxa. Ele tem dores de cabeça, ele tem enxaqueca, ele se mexe muito na cama. A mente dele não consegue dizer, poxa, essa é a minha cama, essa é a minha hora do meu repouso, de descansar, vou desligar os pensamentos. Simplesmente o ansioso não desliga o pensamento, ele não consegue. Aí ele não dorme. O depressivo dorme, ele pode ter 2 problemas, ele pode ter hipersonia, dormir, para esquecer, né, os sofrimentos reais ou imaginários. Exatamente, Arthur, muito pensamento. Ou ele pode também não dormir. Por que será que um depressivo não dormiria? Porque ele está tão impregnado de pensamentos negativos sobre a vida que ele também não dorme. Quando ele deita, aí fica o círculo na mente dele. A vida não presta, não tem sentido, não há emprego, ninguém me ama, fulano me traiu. Aí ele fica, pam. Ele também não dorme, tá certo? Não dorme o ansioso, não dorme o depressivo, por razões diferentes. Quem é que é inquieto?
o ansioso ou o depressivo. Vocês já viram que temos em comum, né, a questão do sono, a questão do apetite, a questão do peso, a questão da fadiga. E a inquietação? Quem é que é inquieto? De cara a gente sabe que todo ansioso é agitado. Apesar de que tem uns calminhos, que lá dentro tem um turbilhão ali de pensamentos e agitação. Então, tanto o ansioso é inquieto porque está num estado permanente de apreensão, quanto o depressivo, porque ele não sabe mais o que fazer. O depressivo não sabe mais o que fazer com tanto pensamento negativo. Então, ambos estão na inquietação. E o que é que causa essa inquietação? Ela vai causar a irritabilidade. Então, é mais um ponto. O ansioso também é irritado e o depressivo também é irritado. Observe quantos pontos em comum a gente já falou aqui. Como é difícil distinguir um ansioso de um depressivo. E aí vem mais um ponto. Pensamentos negativos, constantemente. Com certeza eu já falei aqui que o ansioso vai estar sempre achando que algo ruim vai acontecer. Aí o que ele fala? Não, é minha intuição. Não, eu sinto que uma coisa ruim vai vir. Dentro do meu peito tem uma angústia. É porque algo ruim vai acontecer. O dia amanheceu nublado, algo ruim vai acontecer. Meu coração bateu forte. Ele inventa 1000 coisas para justificar que algo ruim vai acontecer, quando na realidade isso é fruto da enfermidade chamada ansiedade. Então ele vai sempre alimentando esses pensamentos negativos. Vânia. E o depressivo nem se fala, né? Porque o depressivo, o mundo não presta, o mundo está contra mim. O depressivo, bem porque ele não acha que está contra ele, mas ele perdeu, sabe assim, é o dia cinza. O depressivo apagou as luzes dentro dele. Luzes que eu falo, os neurotransmissores não estão ativados. Dopamina, serotonina, oxitocina não estão ativados. E aí apaga-se o ânimo e ele não tem mais pensamento positivo. Ele não crê mais em nada. A vida não tem sentido. Então, nós já temos aqui vários pontos em comum, não é, entre um depressivo e um ansioso. A baixa autoestima. Quem tem baixa autoestima? O ansioso ou o depressivo? Ambos, certo? O ansioso é tão ansioso que ele não consegue identificar nele as qualidades, os valores. Ele só vê aquilo que ele não conseguiu realizar. Aquilo ele vê o não consegui realizar, não sou o melhor, não sou perfeito. Ele entra numa autocrítica muito grande. Ele não tem confiança em si. Ele é cheio de insegurança e de dúvidas. Ele está em profundo, em senso de crítico assim ativado, é o ansioso. O depressivo, como é que ele vai ter autoestima se as luzes da mente dele estão apagadas, se o corpo não recebe sinais de bom humor, de bem-estar, né? Ele não consegue receber esses sinais porque os neurotransmissores estão ali apagados, ou seja, não ativados. Ele tem o depressivo, ele alimenta um profundo sentimento de inutilidade, tá certo? Quem procrastina? O ansioso ou o depressivo? Ambos procrastinam. O ansioso começa 50 tarefas e não termina nenhuma, porque ele não tem força, porque ele fala, aquela dali eu não posso concluir, eu não sou competente, aquela dali eu não consigo, aquilo não é para mim. Ele abre várias tarefas e ele não conclui, o que gera mais ansiedade. Eu tive um paciente tão ansioso que ele dizia o seguinte, eu não vou, ansioso e pessimista, ele dizia, eu nem vou conseguir, não quero nem procurar emprego, porque eu já estou com medo de ser demitido. Olha que nível de ansiedade e de pessimismo. Ele tinha ansiedade, depressão. Ele não queria achar um emprego, porque ele já estava
antecipando a demissão. Olha o pessimismo e o alto grau de antecipação. Ele era um transtorno misto, depressivo, ansioso. Um outro paciente meu foi bem interessante. Ele rompeu lá com o companheiro dele no mês de outubro. Ele estava com muito sofrimento. Aí ele disse: Gorete, como é que vai ser o meu São João sem ele? Eu disse: menino, nós estamos em outubro. Você nem viveu o Natal, nem viveu o Carnaval e já está pensando no São João. Olha o salto que ele deu para viver aquela história com aquele rapaz. Então, assim, é muita ansiedade, né? É muita ansiedade. Então, eles procrastinam, eles vão para o futuro, né? Nós vimos aí que tanto a depressão quanto a ansiedade, ela vai provocar os distúrbios do apetite, do sono, o cansaço. Ela pode gerar pensamentos, né, invasivos, acelerados. As duas enfermidades podem causar problemas gastrointestinais. As duas enfermidades podem causar dificuldade de concentração. As duas podem causar a perda do desejo sexual e sensações como irritabilidade, tristeza, choro, angústia. É bem difícil fazer esse diagnóstico. Como é que um psicólogo pode buscar descrever o seu paciente ou encaixar num diagnóstico mais ou menos aceitável, né? Primeiro ponto que eu acredito é que a gente tem que olhar para o paciente, primeiro, se ele desenvolveu algum transtorno maior de ansiedade. Quais são eles? O transtorno obsessivo compulsivo. Todo mundo deve conhecer um caso, né, desse. Quem quiser conhecer melhor vai assistir o filme Toque Toque no Netflix. Aquela coisa, sair de casa e me pergunto: será se eu fechei a porta? Aí eu volto, tá fechada. Aí eu saio novamente. Aí eu pergunto, estou no meio da rua, eu disse: será se eu fechei a porta? Aí eu volto de novo. E aí eu posso fazer isso 30 vezes. Pessoas com manias de limpeza. Eu não falo da pandemia. Quem já tinha essa mania piorou na pandemia. Hoje eu passei ali pela cidade, pelo centro da cidade, tinha uma mulher de máscara, com aquela coisa na frente, a viseira, e um tubo de álcool na mão e a bolsa, e andando pela rua. Assim, achei um pouco exagerado, né? Ela estava realmente indo para a guerra ali. E não era uma pessoa de hospital, uma pessoa de rua normal, uma senhora, uma moça. Então, quem tinha já toque, conseguiu piorar bastante agora na pandemia. Quem tinha mania de limpeza, triplicou, não é? Então, o toque são as manias que nós temos e nem percebemos, mas só vai ser toque se atrapalhar a sua vida. Eu conheci um caso de uma paciente que ela era um sabonete por dia. Poxa, que necessidade tem de você lavar suas mãos a ponto de você utilizar um sabonete por dia? Isso é o transtorno obsessivo compulsivo. Se o paciente nos traz isso, a gente já sabe que ele tem um transtorno de ansiedade. Se ele traz o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, né? TAG, T-A-G, a gente vai saber que ele tem ansiedade. O que é essa TAG? É aquela crise que você tem, que parece que é a morte chegando. Ela parece também com pânico, né? O coração acelera, a boca seca, o formigamento, pavor mental, achar que vai morrer, o coração parece que vai infartar. Essas são as crises brabas de ansiedade ou de pânico. Você vai para uma rua, tá bem, de repente você trava, não sai mais do canto. Aí vem uma crise de choro, aí você pensa que vai morrer, aí você pensa que vai enlouquecer. Então esses quadros, né, mais complexos de ansiedade, fica fácil de diagnosticar. Não tem dificuldade. O problema é esse jogo de sintomas. Como é que a gente pode diferenciar um pouco, né, esses sintomas? Eu sei que exatamente a pessoa que assiste fica no celular e no computador e no rádio.
Essa hiperconexão, Alisson, eu vou chamar de hiperconexão, ela pode gerar uma depressão na pessoa. Ou a pessoa já tem, está fugindo dela, né? Porque ela está hiperconectada. Ou essa hiperconexão vai gerar um problema de depressão lá na frente. E hiperconexão não é saudável, minha gente. Se você que está me assistindo não solta o celular, precisa estar com ele conectado 24 horas, dorme com ele agarrado na sua mão, debaixo do travesseiro, ele é a sua terceira mão, né? Ou o seu sexto dedo, você está com problemas de hiperconexão. Isso poderá gerar uma depressão, tá certo? Tem que ter muito cuidado com essa necessidade tecnológica. É muito bom, eu sou uma pessoa tecnológica, mas na hora de dormir, o celular ele é silenciado. Se o mundo acabar, de manhã alguém vai me informar. Ou então eu não vou mais nem abrir a janela, que acabou o mundo, né? Então, mas se morrer alguém da família na madrugada? Ora, o enterro não vai ser de madrugada. O enterro vai ser no outro dia. Então, assim, nada de ficar esperando aquela mensagem, aquela notícia na madrugada. Se você quer dormir, desligue a sua hiperconexão. Apague as luzes, porque as luzes dão a ideia de dia e o seu cérebro não quer dormir. Tá certo? Então, como é que a gente poderia fazer o diagnóstico mais ou menos correto entre um ansioso e um depressivo? Considerando os casos que a pessoa pode ter um transtorno misto, do tipo, a pessoa veio para mim, eu vi que ela é depressiva, né, pelos sintomas, mas vi também que ela tem toque. Então, aquele meu paciente vai ser um depressivo ansioso, tá certo? Vamos pegar pelo menos uns 3 critérios que provavelmente, eu vou dizer sempre provavelmente, primeiro, porque eu não sou psiquiatra, segundo, porque uma enfermidade não causa o mesmo impacto em pessoas diferentes. A ansiedade em mim, minha mãe aí, Madalena, a ansiedade em mim não vai causar os mesmos sintomas que a ansiedade em Alisson. A depressão em mim não vai causar os mesmos sintomas na depressão da minha mãe ou da minha irmã. Então, eu estou falando, geralmente, o ansioso não vai apresentar a ideação suicida. Essa palavra parece estranha. O que é ideação suicida? É aquele impulso para a morte. Normalmente o ansioso, normalmente o depressivo é que vai ter esse comportamento. O ansioso não tem ideação suicida. Ele tem pensamento acelerado, tá certo? A não ser que ele tenha uma psicose. Mas o depressivo, no transtorno depressivo maior, ele vai ter a ideação suicida em boa parte dos casos. Ele vai ter impulsos de morte, ele pode planejar a própria morte, ele pode tentar, ele pode cortar pulso, ele pode tentar. Então, se o meu cliente me diz que tem ideação suicida, eu vou considerar ele mais para a depressão. A tristeza profunda também o ansioso não vai ter. A tristeza profunda é uma característica do depressivo. Aliás, é a número 1 de um depressivo, é a tristeza profunda. É sentimento, né, de desânimo profundo. Mas não se enganem, uma pessoa sorridente, pulante, dançante, pode estar planejando um ato suicida, porque dentro dela está a depressão. Não tem como adivinhar. É por isso que eu digo, olhem para vocês, busquem ajuda. Não tem como quem está ao lado perceber. E é por isso que muitas vezes os pais ficam arrasados, porque o filho estava ali feliz, jantou com eles, né? Abraçou o pai e mãe, foi pro quarto, deu um tiro na cabeça. Não tem como o pai e mãe saber, pelo amor de Deus, minha gente. Peçam ajuda. A qualquer pensamento suicida que venha porventura nas vossas mentes, é hora de pedir socorro. Então, o ansioso não vai ter ideação suicida, não vai ter a tristeza profunda, e o ansioso também não vai abandonar os cuidados de higiene.
Isso aí é muito do depressivo. O depressivo ou psicótico, ele é muito fraquinho na higiene. Ele não consegue ter uma boa higiene. Não é todos os casos, é o humor depressivo maior. Ele não consegue cuidar nem de si. O ansioso já consegue, meio né, na agitação dele, né? Exatamente, Vânia, eles são camuflados. Então, às vezes eu ouço aí as pessoas falando, fiquem olhando. Eu vejo os comerciais de TV tudo equivocados, né? Atenção a quem está ao lado, sinal de alerta. Olhe que alguém pode estar precisando de ajuda. Ofereça sua ajuda. Não funciona assim. O depressivo tem que sinalizar. Não tem como adivinhar. Porque às vezes uma pessoa está triste ali e não está com depressão. Às vezes está rindo, fazendo chacota. Eu conheço a história de uma pessoa que estava com a família num almoço de final de semana, rindo. Ela saiu dali para o meio da rua e jogou-se na frente de um caminhão. Pelo amor de Deus, quem é que ia adivinhar que a pessoa estava em sofrimento? Então, assim, vamos parar com os disfarces. Nós que estamos aqui assistindo, Jussi aí chegando, vamos pedir ajuda, porque depressão tem tratamento, tá certo? E o depressivo, ele não vai apresentar os desconfortos físicos do ansioso. O depressivo não vai ter taquicardia, não vai ter a respiração acelerada, não vai ter a apreensão, porque o depressivo ele não tem apreensão. O depressivo não acredita em mais nada. Então vocês viram o quanto é difícil distinguir um ansioso de um depressivo. Mas alguns critérios podem ser bem indicativos, tá certo? Alguns critérios podem realmente nos orientar, psicólogos ou psiquiatras, para o diagnóstico correto, tá certo? E também já falei aqui que a mesma pessoa pode ter o transtorno misto. Ela pode ter a depressão e pode ter a ansiedade. Em cada 5 casos de depressão, 4 tiveram ansiedade não tratadas. A depressão pode evoluir para a ansiedade em 2% dos casos, e a ansiedade pode evoluir para a depressão em 1/4 dos casos. Quem tiver suas depressões, quem tiver suas ansiedades, se ligue, porque ela pode se tornar uma depressão, tá certo? Então, quais são os tratamentos para ansiosos e depressivos? A terapia, né, a psicoterapia e a farmacoterapia, que são os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, né? Os ansiolíticos, eles vão ativar, potencializar a ação dos neurotransmissores, especialmente o GABA para o ansiolítico, que vai diminuir a ansiedade, vai induzir ao sono, vai provocar relaxamento muscular, vai reduzir o estado de alerta. Então, o ansiolítico vai tomar medicação para ativar a serotonina, que é sempre o bem-estar, bom sono, bom apetite, bom humor, e o GABA, né, que é um outro neurotransmissor que vai causar esse relaxamento. E o depressivo também vai tomar o antidepressivo, que vai ativar os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Nosso cérebro envia impulsos para o corpo da gente, se comunica com a gente através dos neurônios, e eles lançam essas sensações na gente através dos neurotransmissores. Então, o que acontece com o depressivo? Ele vai ter a baixa de serotonina e ele vai ficar... ele vai perder aquela condição de bem-estar, vai ter o sono afetado, vai ter o apetite afetado e vai estar muito irritado com essa baixa de serotonina. Isso é o depressivo. Ele vai ter ativado nele a noradrenalina. O que é isso? É um hormônio do estresse,
que vai deixar ele muito pessimista. Quando isso ataca uma pessoa, a baixa de serotonina e o aumento de noradrenalina, ele entrou em depressão. Então, vamos imaginar que a minha cabeça saudável tenha luzes dentro dela. Essas luzes são endorfina, que é um analgésico natural. Então, as minhas mini dores, as minhas pequenas emoções, eu supero isso porque eu tenho muita endorfina na minha cabeça, é uma lâmpada. Eu tenho um GABA, né? Então, eu tenho uma sensação de calma, tranquilidade, relaxamento, prazer. Eu tenho outra lâmpada chamada serotonina, que é o meu bom humor, meu bom sono, meu bom apetite. E eu consigo lidar com a raiva, eu tenho muita calma. E eu tenho a dopamina também aí acesa. E ela me motiva, né, a buscar recompensas. Então eu tenho as luzes da minha cabeça acesa. Porque eu não tenho depressão. E aí, uma pessoa com depressão vai ter esse lado do cérebro aí apagado. Ele vai receber sinais mínimos dos neurotransmissores. E numa depressão maior, ele vai receber zero sinal e ele vai se sentir realmente no escuro. E é por isso que a depressão muitas vezes é chamada de cachorro preto. Alguém pode me dizer a hora aí, para eu ter noção da hora? Para eu me programar aqui com o meu conteúdo, eu preciso saber da hora, para a gente dar continuidade. Estou aguardando aí alguém me informar que horas são, porque toda vez eu esqueço de colocar aqui o meu relógio. Pronto, 35. Então, a minha irmã Jussi que deu aí, quando for 10 para 9, tu me fala aí, para eu ter noção. Tenho mais 15 minutos aí, né? Então, quando essas luzes apagam em nossa mente, a gente cai realmente no escuro. Acho que é por isso que chamam a depressão de cachorro preto. Às vezes eu converso com a minha irmã, eu digo, e aí, como é que tá? Ela fez, o cachorro preto surgiu hoje, mas eu fui, tomei um floralzinho, fiz uma EFTzinha e o cachorro partiu. Quem tem propensão à depressão tem um cachorro preto sempre atrás. Não é um animal de verdade, minha gente. Mas é uma tendência. Tá certo? Eu tenho uma constituição psíquica que me leva a tender para a depressão. Não é preciso ter um fato, né, triste na vida para você se deprimir. Não é preciso. Há pessoas que têm tudo na vida: carro, casa, marido, mulher, filhos, e ainda assim se deprimem. Há aquelas pessoas que não têm nada e conseguem mais resiliência. Muitas vezes é da constituição da pessoa, psicológica, tá certo? Uma pessoa pode ser mais frágil do que a outra. E às vezes um evento da vida pode causar tanto ansiedade como a depressão. Uma criança abusada sexualmente na infância, ou muito espancada, ou que sofreu abuso psicológico, ela pode desenvolver uma ansiedade, uma antecipação de que algo ruim vai acontecer, não é? Ela passou por traumas, ela pode desenvolver ansiedade. A mesma coisa é a depressão. Um rompimento, uma separação, um conflito no trabalho, uma perda de emprego, uma crise financeira também pode levar à depressão. Tem pessoas que passam por tudo isso e não se deprimem. Tem pessoa que o mínimo fato desses, ela adoece, porque ela tem uma constituição para a depressão. Então esse cachorro preto pode chegar na vida de qualquer um de nós, em qualquer fase da vida. Exatamente. Aí, Mara, eu já tive um cachorro preto, né? O ano passado, em setembro, eu acordei um certo dia e eu olhei para minhas coisas e eu disse, eu não quero mais. Não quero atender, não quero ir para o trabalho, não quero constelar, não quero fazer comida, não quero saber de nada. Era o cachorro preto chegando à minha vida pela primeira vez. Tá certo? Como eu conheço as técnicas e conheço os florais, não deu tempo o cachorro preto fazer ninho aqui, né? Construir um canil na minha vida, porque não durou um dia, porque rapidamente eu agi. Ainda passei uns 3 dias assim meio, né? Era o meu esgotamento físico.
Eu estava muito cansada, muitos atendimentos que me atraiu o cachorro preto. Mas olhe, qualquer um de vocês que estão aqui assistindo, qualquer parente, qualquer sobrinho, qualquer filho, pode atrair o cachorro preto chamado depressão. Como também pode ter uma crise de ansiedade. Do nada. Foi para a cidade, de repente travou e começou a suar e deu um formigamento. Qualquer um de nós pode passar por isso. Por isso que é bom não acumular emoções negativas, não acumular pensamentos negativos, olhar para si, autoconhecimento e técnicas. Eu sou especialista em EFT. O que é que a EFT faz? Ela ativa os neurotransmissores. Isso foi provado em Harvard, né, através de ressonância magnética. Foi provado que as batidas de EFT ativam neurotransmissores como GABA, serotonina, endorfina, dopamina. Então, se eu tenho esse recurso das minhas mãos para impedir que um cachorro preto que chegou em mim, uma depressão leve ou moderada, se instale, se eu posso tocar nos pontos de EFT e ativar hormônios, né, como oxitocina, serotonina, dopamina, se eu posso fazer isso com as batidas de EFT e evitar o medicamento, por que não? Né? Por que eu não vou lançar a mão desse recurso? Se eu puder passar uma vida inteira sem tomar medicação tarja preta, isso é excelente. Eu sei que tem casos que é necessário. Por quê? Porque a depressão já se instalou, a ansiedade também já se instalou. Não tem como conseguir essa ativação a não ser dos medicamentos alopáticos. Mas se eu puder sentir uma tristeza, uma baixa, né, autoestima e uma moleza, uma fadiga, e eu puder me recuperar com a EFT, por que não? Né? Então a EFT tem o poder de trabalhar com o nosso centro emocional. Ela vai dessensibilizar as amígdalas cerebrais, que é nosso contato aqui com as emoções, que está aqui no nosso cérebro. Então, se o meu cérebro puxou uma lembrança ruim, memória ruim, e isso disparou no meu corpo, gatilhos de estresse, com tristeza, pessimismo, eu posso fazer as batidas e eu posso desativar as regiões do medo e da dor, desativar os gatilhos dos hormônios do estresse, que vai me deixar pessimista e irritado no mínimo, e eu posso ativar com as batidas, né, nos meus pontos meridianos do corpo, eu posso ativar a ação desses neurotransmissores do bem, né, que são a oxitocina, o prazer, né, a endorfina, e eu posso conseguir trabalhar com esses sintomas, eu posso processar esses sintomas, eu posso desativar o negativismo, o pessimismo, e eu posso regular as minhas emoções, e eu posso ter equilíbrio interior, e eu posso desenvolver a inteligência emocional. Então a EFT, ela é essa técnica que vai me ajudar a entrar em contato com minhas emoções, manejá-las, regulá-las, né? Medo é bom na quantidade certa e real, raiva é bom como reação normal, tristeza tem que ser sentida, que eu não posso estar pulando frevo no enterro, né? Tem que ficar triste mesmo, mas isso não pode tomar conta da minha vida. Eu não posso ser guiada o dia inteiro por uma tristeza, eu não posso ser guiada nas minhas discussões pela raiva, eu não posso ser guiada pela fúria, eu não posso estar voando no pescoço das pessoas, eu não posso querer mudar o mundo, né? Tenho que mudar o meu universo, e eu consigo isso com um bom manejo emocional, eu consigo isso com a regulação emocional, eu consigo isso com o equilíbrio emocional. Se você não tem esse equilíbrio, você é um candidato para a depressão, para a ansiedade,
para o pânico, para as compulsões, para a obesidade, para as doenças psicossomáticas, para o fracasso. E eu tenho certeza que ninguém quer fracasso. Nós queremos ser felizes, nós queremos prosperar. Uma vez eu perguntei numa live, o que é que você mais quer na vida? Respondam o que é que vocês mais querem na vida. Eu quero saber o que cada um aqui que está assistindo essa live, o que mais você quer na sua vida. Para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos lá? Quem já fez, repete. Quem já respondeu essa pergunta vai repetir. O que é que você mais quer na sua vida? Qual o sentimento que você almeja? Quais são os seus sonhos? O que é que você mais quer na sua vida? Eu quero a minha paz interior. E você? O que é que você quer? Você pode ser a pessoa felicidade. Vamos lá? Quero saber o que cada um ser feliz, Arthur, felicidade, tranquilidade. Vamos lá, pergunte à sua consciência, o que mais você quer na sua vida? Qual é o seu maior sonho? O que é que você persegue na sua vida? Saúde e paz. Vamos lá? Paz. Vamos lá? O que é que vocês mais querem alcançar na vida de vocês? Ser feliz. Isso mesmo, Jane e Janinha. Ser feliz. Quanto vale a sua paz, não é? Ser feliz. Se vocês observarem o que vocês querem, o que vocês mais querem na vida, isso não tem preço. Isso não vende no shopping. Isso ninguém pode te dar. Ninguém pode te dar. Isso é de dentro para fora. Não tem desculpas, minha gente. Quanto vale a paz de você, felicidade. Né? Então a gente quer coisas abstratas. A gente quer o quê? A gente quer emoções boas. A gente quer que ninguém tire a paz da gente. Que ninguém tumultue nossas vidas. A gente quer viver bem, em paz, em paz. Ninguém pediu aqui um carro do ano. Ninguém pediu aqui um apartamento. Né? Ninguém pediu... Olha, paz interior. Ninguém pediu aqui a Mega Sena. Porque isso não vai dar a você felicidade. O que vai dar a você felicidade é a paz interior. É você acordar, sentir-se bem como você é. Ter sua autoestima, ter autoconfiança, ter motivação, ter energia para lutar pelos seus sonhos. Dormir bem, se alimentar bem, estar no seu peso ideal. Ter saúde. E aí você pode viajar. Você pode comprar seu carro, você pode ir conhecer Noronha, mas se você não tiver paz interior, nem felicidade, nenhum dinheiro vai lhe dar isso. Nenhuma pessoa. Não espere que ninguém lhe faça feliz. Que vai fazer feliz é você, quando você tiver o seu controle emocional. E isso vem através do autoconhecimento, da meditação, da oração, da paz em família, da harmonia, da compreensão do outro, do perdão, da aceitação. Está tudo certo. A sua vida está do jeito que tinha que ser. E a mudança que poderá acontecer vai ocorrer no seu interior. Deus lhe deu livre-arbítrio, lhe deu recursos para isso. Ore, medite, faça EFT, acenda sua vela, seu incenso. Vá para uma praia, vá para uma igreja, vá para onde você quiser. O problema quer te ensinar alguma coisa. Tá certo? Quando me surge um problema hoje, eu digo, o que é? O que é que estava fora do curso normal? Quando surge um problema, por mais grave que seja, ele está mostrando que a sua vida não estava no curso normal. Então você diga sim ao seu problema. Raiva, tristeza, diga sim. Diga sim, eu te vejo. Você quer me mostrar alguma coisa. Não se vitimize. Não culpe o outro, nem o mundo, nem Deus, nem o governo. É você. Você trouxe o problema, ele quer te mostrar alguma coisa. Tinha algo fora do curso na sua vida. Tinha um pensamento errado, tinha um julgamento errado, tinha uma postura incorreta. Problemas nos ensinam. Eles não são a pior coisa do mundo. Tá certo, minha gente? Então, assim,
Exatamente, você criou o seu problema com seus pensamentos, sua postura, seu julgamento, sua arrogância, seus medos. Ah, mas eu nem pensei nisso, mas o seu inconsciente pensou, não é? O pensamento, ele nasce lá do seu inconsciente. O consciente não tem muito poder, tá certo? Alguém me fale a hora, por favor, que eu não quero perder essa live, eu quero salvar essa live. E se o Instagram derrubar, eu vou perder esse conteúdo, que eu acho que essa live de hoje tá muito boa aí. Os problemas nós criamos, porque nós precisamos aprender dele alguma coisa. E todo problema que nós criamos, nós podemos resolvê-los. Porque somos nós que criamos. Só tem aí uns 5 minutos mais ou menos. Uau, como é tarde. Meu Deus, eu vou ter que sair daqui. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Vão derrubar aqui a live. E eu preciso salvar essa live, que ela foi maravilhosa. Na próxima semana, terça-feira, vamos falar de hipnose aqui. E eu vou ensinar vocês a auto-hipnose aqui nessa live, para vocês aprenderem a resolver muitas questões com a auto-hipnose, viu? Na próxima terça-feira, auto-hipnose aqui, para vocês curar depressão, ansiedade, tristeza e realizar os sonhos de vocês, que são ser feliz. Um beijo aí pra minha família que sempre me apoiou, Daniela, Nena e Zezé, minha irmã, Júcia, essa família maravilhosa que eu tenho, meus amigos que estão aí, Vânia, Alisson, Giovana, e que nunca faltou, Flávio, Arthur, Jane e Rejane. Eu amo todos vocês e eu gosto muito de vocês aqui, que me dão esse apoio. É o meu trabalho, é a minha missão e eu amo estar aqui com vocês, tá bom? Namastê, terça-feira vamos aprender auto-hipnose, tá bom? Um beijo no coração aí, Daniela, e todos que estão aqui comigo. Até a próxima.